Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Vim correndo do Em Detalhes para cá, porque hoje tem um monte de assunto para a gente falar com vocês. Vamos comentar das reviravoltas e mudanças no caso do Banco Master, a queda de braço que está acontecendo entre o TCU e o Banco Central, o Tribunal de Contas da União e o Banco Central. Essa queda de braço tem vários desdobramentos e tem muita coisa e muito interesse por trás disso. Então a gente vai comentar esse assunto. Vou também passar pela carne bovina, que ontem eu fiquei devendo, dei um pequeno spoiler na hora do fechamento, falei que os frigoríficos sofreram, mas não deu tempo de explicar como é que ficam essas tarifas, essas taxas impostas pela China pelas importações de carne bovina, como é que funciona esse mecanismo, que é aquela taxação depois de excedente de cotas. Então a gente vai explicar isso tintim por tintim também para vocês. E vamos também falar de agro que não é pop, que não é tech, mas que é tóxico, porque foram liberados mais de 914 novos defensivos químicos e biológicos em 2025. Então é o veneno também ali no nosso prato. E a gente vai comentar as implicações, não só que a gente tem nas nossas vidas, o impacto que isso tem nas nossas vidas, mas também na economia e até mesmo na exportação de alguns produtos brasileiros. Então, antes, já vamos começar com a agenda para não atrasar o programa e a gente não atrasar aqui e dar tempo de passar pelo roteiro todo. Então, já vamos passar pela nossa agenda aqui, que mais uma vez não está muito extensa. Mais uma vez aqui, esse começo de ano, ritmo lento, as pessoas ainda estão curando a ressaca do ano novo. Então, a gente tem um ritmo bem lento de indicadores também. Quem divulgou o PMI hoje? Vamos começar por ele, porque são vários países divulgando esse índice de gerentes de compras, o índice de atividade dos gerentes de compras. Esse é o nome, o palavrão que dá o nome para o PMI, e a gente acaba abreviando como PMI, que é a sigla em inglês dada pela S&P Global. Quem divulgou tanto o PMI composto quanto de serviços hoje? A Alemanha, às 5h55 da manhã. Às 6 horas foi a vez da zona do euro de divulgar o seu índice de atividade. Às 6h30, Reino Unido. 10 horas aqui no Brasil. E depois ainda tem PMI nos Estados Unidos. Além disso, às 5 horas da manhã aqui no Brasil, foi divulgado o IPCS de dezembro, medição aqui da FIPE. Ontem a gente falou de índice de preços ao consumidor da FGV e agora foi a vez de conhecer essa medida feita e calculada pela FIPE, medição de dezembro. E todas essas medições, todas essas... nossa, gente, me fugiu a palavra. Todas essas indicações de inflação que saem antes do índice oficial servem para a gente ter uma ideia, saber para onde está caminhando a inflação aqui do Brasil, embora o IPCA tenha outra metodologia, traga outra forma de cálculo, a gente já tem um indício de como é que estão indo os preços aqui no Brasil. Então a gente sempre usa esses índices que são divulgados, era isso que eu queria falar, as divulgações que são feitas anteriormente do IPCA, para saber a quantas anda a inflação aqui no Brasil, na expectativa pelo índice de preços que sai agora na sexta-feira. Mas vamos passar aí pela nossa agenda, porque tem mais um pouquinho. Às 10 horas da manhã teve CPI de dezembro preliminar, então o índice de preços ao consumidor da Alemanha, medição preliminar, ainda não final. Às 11h45, como já adiantei, também teve índice de atividade de gerentes de compras, o famoso PMI, composto de serviços, final de dezembro nos Estados Unidos. Hoje à tarde sai balança comercial aqui no Brasil, 15 horas. E às 9h30 no Japão também vai ter PMI por lá, PMI composto de serviços, para saber
também como é que está o ritmo de atividade de todos esses países. Depois de fechados todos os PMIs, a gente tem como saber como é que está a média global, até para entender se o nosso país está acima da média no ritmo do crescimento ou abaixo da média no ritmo do crescimento dos setores e da economia como um todo. O PMI, a gente vai comentar com vocês amanhã, ele mede esse ritmo da atividade. Não é uma medição de produção de fato, mas de ritmo, de aceleração, de desaceleração da atividade econômica em relação ao mês passado, para saber se a gente tem ou não essa expansão ou contração dos setores também ali comparando com os 50. Mas isso é assunto para amanhã, porque hoje a gente vai falar de outros aspectos, até porque o PMI acabou de sair e a gente trabalhou eles com detalhes para passar para vocês amanhã. Então vamos já ver como é que fechou a nossa bolsa, como é que foi o movimento dos mercados nessa primeira sessão completa do ano, porque apesar de sexta-feira começar ali o ano, segundona que começou de fato com o pé na porta. Então vamos entender como é que foi essa movimentação, tanto aqui quanto fora, e quem deu o impulso para o Ibovespa subir nessa segunda-feira, conhecida como ontem. Ontem foi um dia de recuperação na nossa bolsa e não foi uma recuperação tão lenta. Ela acabou até subindo com um pouquinho mais de força, mesmo com forças puxando a nossa bolsa para baixo. Então vamos entender como é que ficou esse fechamento do nosso Ibovespa, do dólar e até dos mercados lá fora em um dia conturbado, principalmente para o preço do petróleo. E eu já vou explicar para vocês por quê. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar. A nossa bolsa subiu quase 1% ontem, subiu 0,83%, fechou aos 161.870 pontos e logo de manhã a bolsa já estava com um fôlego acelerado ali, ela já começou a semana maratonando, ela chegou a tocar perto ali dos 162 pontos logo na abertura, logo de pronto. Estava subindo até mais de 1% no começo da manhã. E isso veio de fôlegos de empresas de maior peso e liquidez do nosso índice. Empresas mais negociadas, aquelas maiores empresas, os famosos pesos pesados. Eles acabaram puxando a Bolsa Brasileira para cima desde cedinho. E tinha um movimento estranho acontecendo logo de manhã. O petróleo Brent, o petróleo que a gente usa como referência de negociação do petróleo, estava no terreno negativo. Eu até comentei ontem que eu ia explicar isso para vocês, mas acabou não dando tempo. No Em Detalhes eu falei para quem estava, já teve spoiler para quem estava assistindo, mas o que aconteceu com essa negociação do petróleo e depois por que ele virou? Eu acho que isso é importante da gente entender. O petróleo começou o dia no negativo e já vinha de uma sequência de quedas, mesmo com toda a questão da Venezuela no radar. E por que isso aconteceu? Por que a questão da Venezuela não puxou o petróleo logo de manhã? Não puxou ali com tração o petróleo para cima? Justamente porque a gente tem uma produção ainda na Venezuela diminuída. Por mais que as reservas lá sejam abundantes, a produção de petróleo ainda é pequena. É uma produção que veio sendo diminuída ao longo do tempo por questões de sufocamento, por questões até de enforcamento dessa produção, e isso fez com que ela tivesse pouco peso na negociação da manhã. O petróleo vira, do meio para o fim do dia, ele vira para o terreno positivo e sobe um pouquinho. Isso porque várias forças atuaram para puxar o petróleo para cima. Teve sim também um pensamento um pouco mais de médio e longo prazo, para a commodity, mas teve um outro ponto importante, porque ontem foi divulgado também o relatório da OPEP, que mostrou que os países produtores de petróleo, que fazem parte do clubinho da OPEP+, acabaram voltando atrás, virando ali uma posição que eles tinham colocado no ano passado, que seria de aumentar a produção de petróleo. E eles decidiram ali no clubinho que eles devem cortar essa produção, não cortar de certa forma de produzir menos, mas não continuar com aquela posição de aumentar essa produção de petróleo. Então eles devem começar a diminuir o ritmo da produção. E aí isso junto a outros fatores, como o conflito da Venezuela, acabou virando o petróleo
meio que nos 45 ali do segundo tempo. Na tarde ele vai para o terreno positivo e começa a acelerar. E mesmo com a alta do petróleo, a nossa Petrobras não participou da festa da alta do Ibovespa. Ela acabou caindo e foi compensada por outra empresa de grande peso aqui da nossa bolsa, que é a Vale. A Vale foi protagonista do dia, acabou contribuindo bastante com essa alta e outro setor, eu diria não ação, mas outro setor que puxou bastante o Ibovespa para cima foi o setor de construção. MRV, Cyrela, elas acabaram tendo esse protagonismo também ontem por conta da expectativa da queda dos juros. O setor de construção civil é muito sensível à queda dos juros, então você tem essa sensibilidade mais aflorada, porque aqui no Brasil ninguém compra imóvel à vista. Quer dizer, tem gente que até compra, né? Tem gente que até compra imóvel à vista com dinheiro vivo, mas isso é raridade aqui no nosso país. Quem compra imóvel normalmente depende de crédito. E com a taxa de juros muito alta, o crédito fica limitado. Não só limitado porque fica caro, mas porque um crédito muito alto acaba favorecendo a inadimplência. Então, o mercado, os bancos enxugam um pouquinho mais a disponibilidade do crédito. Eles não vão conceder crédito para qualquer pessoa. E isso acaba mexendo com toda a expectativa do setor imobiliário e da construção civil. Com essa expectativa também de queda nos juros, o setor ganhou um pouquinho de fôlego. Setor esse que sofreu bastante no ano passado. Então a gente começa o ano com a Vale protagonista e alguns setores ligados ao crédito também puxando Ibovespa para cima, mesmo em um dia de queda na Petrobras. O dólar acabou caindo mais um pouquinho, caiu 0,34%, e esse movimento acaba dando sequência e continuidade ao movimento que a gente viu acontecer na sexta-feira, que é justamente aquelas posições de câmbio sendo ajustadas, e aí também teve alta na bolsa, tem entrada de recurso vindo para cá com expectativa de queda dos juros nos Estados Unidos ainda acontecendo, mas também aqueles ajustes de posição depois de um dezembro de muita saída de recurso por conta das remessas no exterior. Então aqui a gente tem mais um dia de ajuste do dólar com um empurrãozinho da bolsa que foi para cima. Lá em Nova York, todo mundo azul, não vou completar a frase, lá em Nova York, todo mundo no azul, o S&P 500 subiu 0,64 e o Nasdaq subiu 0,69, os dois índices no terreno positivo, também puxados aí por algumas recuperações, principalmente no S&P. E aí a gente tem que entender que o mercado especula com a desgraça alheia. No S&P, quem puxou o índice para cima foi o setor de energia, justamente já pensando no papel das empresas de energia. Então, principalmente aquelas que já têm alguma posição ali na Venezuela de lucrarem com essa intervenção, com esse ataque, com o sequestro, com todas as coisas que estão acontecendo na Venezuela. Então, o mercado já está pensando no lucro. É o que eu sempre falo. Mercado financeiro, olha o seguinte, ele vai ter lucro ou não vai ter lucro? Ele vai ganhar ou não vai ganhar? Ele não quer saber se o pato é pato ou ganso. Ele quer ver botar o ovo. Ele quer saber se ele vai conseguir ganhar e lucrar naquela situação. E é justamente isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos e por isso a gente teve essa alta nos índices nova-iorquinos puxados por essas empresas de energia e petróleo. Então, isso dito, vamos passar, vou dar uma respiradinha aqui e vamos já passar para a nossa possibilidade. Não é a possibilidade de pizza ainda. A gente ainda tem a vaca indo para o brejo. Por quê? Lá na China, e isso eu fiquei devendo de ontem, foi um movimento que pesou muito na sexta-feira, os frigoríficos derreteram, desculpa o trocadilho, ficou meio ruim, mas os frigoríficos derreteram na sexta com essa expectativa de taxação da importação de carne bovina lá na China. Alguns frigoríficos têm essa exposição maior, exportam muito para a China, exportam carne bovina para a China, sobretudo, e isso acabou pesando no humor na sexta, justamente porque a China colocou uma salvaguarda na importação da carne bovina. E isso começou no primeiro dia do ano, no dia 1º de janeiro, e tem validade de 3 anos, pelo menos por enquanto. Então vamos entender como é que fica
essa salvaguarda da China, porque ela é feita por cotas. E isso é importante da gente saber. Eu até separei os números aqui para vocês e por que é que a gente teve toda essa queda na sexta-feira, principalmente da Minerva, que caiu 3,12, a BRF, que agora é MBRF, né, caiu 1,60, e isso porque essa medida de salvaguarda da China impõe cotas de importação. Então, um país, né, ele pode exportar para a China, e aí eu vou pegar o número exato, eu acho que são 1,1 milhões de toneladas, mas deixa eu só confirmar para vocês, é isso mesmo, 1,1 milhão de toneladas de cota para o Brasil em 2026. O que exceder 1,1 milhão de toneladas tem uma taxação, uma sobretaxa sobre esse excedente, que é de 55%. Atualmente, essa taxa estava em 12%. Então, isso deve limitar, de certa forma, ou encarecer essa exportação adicional que vai para a China. E a gente sabe que os frigoríficos eles têm um protagonismo, principalmente os mais expostos a essa exportação. Então isso deve limitar ou encarecer mesmo essa exportação para a China, e foi isso que acabou pesando no humor dos mercados na sexta-feira e derrubando geral dos frigoríficos por conta dessa limitação imposta para a China. E aí tem toda uma discussão em relação a isso. Quantos produtores de carne a gente tem, grandes produtores de carne a gente tem no mundo para acabar tendo essa maior difusão de exportação? Quantos produtores a gente tem no mundo que tem grande produção, que vão ter essa difusão e que exportam boa parte para a China? Quais frigoríficos e quais países estão envolvidos nisso? Então, uma medida como essa pode inclusive ter lá no final um processo inflacionário, de certa forma, da carne bovina da China. E isso já está sendo discutido na economia, entre os economistas e analistas, que pode ter, sim, esse impacto lá no fim das contas. Afinal, essa medida dura 3 anos. Não é de uma hora para outra. E subir de 55 para 12 o excedente, principalmente quando a gente tem países que, quando produzem carne, produzem muitas toneladas de carne e exportam boa parte disso. A gente não pode esquecer que a nossa produção ela é pensada para fora, então você causa, né, não só um desequilíbrio de possíveis preços lá na China, mas também para onde vai escoar essa produção brasileira excedente se não for para lá. Então é isso que está em jogo e acabou mexendo com os frigoríficos produtores de carne aqui no Brasilzão. Agora sim, a gente vai para a pizza do Master, que está em discussão, assunto quente dessa semana, porque tá um plot twist só, né? A gente tem esse assunto indo de 0 a 100 muito rápido, a gente já pode chamar de Master Fatal, eu acho que a gente já pode criar uma nova novela aqui, porque já existe outro assunto que muda de um dia para o outro. Você fala uma coisa num dia, pode ser que ela não valha para o dia seguinte, pode ser que ela nem valha para o próprio dia. E o Banco Master está exatamente nessa situação. E eu até separei alguns pontos aqui para falar com vocês, então já vou deixar até meu note preparadinho antes que ele me deixe na mão. Então vamos entender esse caso, vamos entender o que está em jogo aqui e por que está essa queda de braço, essa puxada de corda ali, né, um cabo de guerra entre o TCU, o Tribunal de Contas da União, e o Banco Central. Por que os dois estão divergindo tanto? O que está em jogo? Quais interesses estão sendo colocados aqui? E isso é muito importante da gente entender, porque as forças estão agindo também, principalmente ali do lado do TCU, de acordo com interesses. E eu acho que isso que é o central. Então, o TCU determinou a inspeção no Banco Central sobre a liquidação do Master. Já não é de hoje que a gente tem questionamentos por parte do TCU, e eu já falei aqui que não tem um dedo, tem uma mão inteira do Toffoli nessa história, mas você tem essa pressão do TCU em relação ao Master. Eles primeiro questionaram a liquidação, pediram esclarecimentos, o Banco Central trouxe um relatório para o TCU, inclusive falei sobre isso logo nos primeiros programas do ano, lá no N1, a gente tem esse pedido de explicação que não deveria nem ter sido feito, porque o Banco Central é o órgão competente para isso.
Se o Banco Central enxergou que tinha risco ao sistema financeiro nacional, quem é o TCU na fila do pão para falar o contrário? Mas eles questionaram a liquidação e pediram esclarecimentos. Foi entregue um relatório pro TCU explicando e explicando muito didaticamente por que é que o Master foi liquidado. E aí eu não acho que o questionamento tinha que ser se o Master foi liquidado ou não. Eu acho que o Master demorou, inclusive, para ser liquidado. Ele podia até ter sido liquidado antes, mas eu acredito que o Banco Central estava até reunindo todas as provas e reunindo também argumentos suficientes para manter e sustentar essa liquidação do Master e não meter também os pés pelas mãos correndo. Então esse ponto é super importante da gente entender, porque foram apontadas diversas irregularidades. A gente está falando de fraude de crédito, créditos que não têm comprovação, da origem, nem que eles existem. E esses créditos foram vendidos para um banco público, foram vendidos para o BRB. São mais de 12 bilhões em créditos que não têm comprovação. Mais do que isso, eles foram vendidos com ágio. Lá no final, isso deu uma conta de 16 bi. Como se você estivesse falando, olha, eu compro esses créditos, que eu nem sei se eles existem, injeto dinheiro em você para depois comprar o seu banco mais caro. Foi essa movimentação que aconteceu entre o BRB e o Master. O BRB, ao longo do tempo, foi comprando créditos que não tinham comprovação. Com isso, eles limpam ali os passivos do Master, então você tira o caderninho de fiados. Eu adoro essa analogia porque eu acho que é a mais tangível para a gente aqui. É como se o Master tivesse um caderninho de fiados ali de todo mundo que deve para ele. Esses são os créditos. A partir do momento que ele vende esses créditos que nem comprovação tinham, ele arranca essa página de fiados e já pode começar a fazer outros fiados, que podem também não existir. E aí, ao longo do tempo, o Banco de Brasília, o BRB, foi ali injetando recurso no Master, inflando esse patrimônio também, porque o que ele receberia a prazo, ele recebe à vista, para depois fazer uma proposta para comprar mais caro. Esse já é um ponto que levanta muita suspeita, porque além de tudo, o BRB estava exposto a títulos do Master. E essa forma de comprar crédito foi uma forma de maior exposição sem deixar o risco de exposição de um banco a outro extrapolar. Então é uma forma que você tem ali de colocar dinheiro e deixar um banco exposto a outro sem muito, quase ali por baixo dos panos. Então, por aí já dava para liquidar o Master, nem precisava do resto. Aí já está mostrando que tem vulnerabilidade no sistema financeiro. Além disso, tem toda a questão dos precatórios e da precificação desses precatórios, tem a ligação com a REAG. A REAG geria alguns fundos do Master, tinha essa ligação com o Banco Master, e a REAG, por sua vez, está sendo investigada na Carbono Oculto por também gerir fundos que podem estar ligados ao PCC, ou que tem ligação com o PCC. Então, você também tem uma gestora de recursos ali, isso foi apontado pelo relatório do Banco Central, colocando em risco também outro fator. Além disso, tem outras questões envolvendo os CDBs, que foram emitidos e depois outros títulos emitidos para pagar o anterior. E aí a analogia que eu gosto de fazer, para deixar mais tangível também para vocês, é como se você estivesse pagando um cartão com outro. Então, enquanto você tem limite, você pega a fatura do cartão e paga com a do outro cartão. Aí, quando vem a fatura do cartão, você paga com o primeiro cartão. Enquanto você tiver limite para fazer isso, você está pegando dinheiro emprestado para pagar a dívida anterior. Isso também coloca em risco o sistema financeiro usando o Fundo Garantidor de Crédito de seguro, como se fosse ali, olha, entra aqui sem risco, que você vai ter esse dinheiro com resguardo aí do FGC. E o Banco Central atua até para evitar que isso comece a contaminar o sistema financeiro em maior escala. E aí vem o TCU e acaba pedindo explicações em relação ao Master. E aí pede a inspeção dessas decisões do Banco Central, como se ele devesse explicação para a TCU. Mas o que a gente vê aqui é essa situação do Tribunal de Contas querendo
levar tudo para virar uma grande pizza, né? Para tudo acabar em pizza, para tentar primeiro, a primeira ideia que era reverter a liquidação, era tentar anular achar alguma brecha na decisão do Banco Central para reverter a liquidação do Master. E aí a gente sabe que tem uma série de interesses em jogo. E aí isso ficando um pouco mais distante, ainda que possível, o TCU começa a pedir cada vez mais explicações e inspeção no Banco Central para tentar preservar os bens do Master. E aí eu até separei um trechinho aqui, que o Tribunal de Contas da União emitiu ontem, e a gente está falando de ontem, despacho para alertar o que pode determinar que o Banco Central seja impedido de vender os bens do Banco Master durante o processo de liquidação. É como se o TCU estivesse tentando impedir que esses bens do Banco Master sejam vendidos na liquidação. Olha que loucura! E aí no mesmo documento também detalhou como terá que ser feita a inspeção do Banco Central relativa à análise sob a supervisão do banco de Daniel Vorcaro. O procedimento foi anunciado na sexta-feira pelo presidente do TCU e no Banco Central as decisões do TCU sobre o Master são consideradas inéditas, não tem precedente o TCU se meter em um assunto que ele não foi chamado e que é de competência do Banco Central. E aí que vem a reviravolta 2, né? Porque o Banco Central questionou essa inspeção, no caso do Master, e pediu decisão colegiada do TCU, porque até então tinha sido uma decisão ali do Jonathan de Jesus. E aí, também separei um trechinho, o Banco Central entrou com embargo de declaração no Tribunal de Contas para questionar a decisão monocrática, porque foi, do ministro Jonathan de Jesus, que determinou uma inspeção no Banco Central para averiguar o processo de análise do Master. Segundo o Banco Central, o regimento interno do TCU determina que apenas decisões colegiadas podem determinar inspeções em órgãos federais. Por isso, o Banco Central cobrou essa decisão, que deve ser feita em primeira turma do tribunal e não teria sido incluída no despacho do ministro. E a gente vê essa queda de braço do TCU tentando interferir em um processo que sim é de competência do Banco Central e o Banco Central tendo que provar que fez o certo e entrando com uma série de medidas para tentar evitar que isso seja decisão monocrática. E aí você meio subir para cima, vou fazer um pleonasmo, decisão monocrática de uma pessoa que pode estar ali defendendo os interesses do banco e colocando em xeque, duvidando, deixando ali qualquer suspeita em relação, levantando essas suspeitas em relação ao Banco Central, que é o órgão que normalmente toma esse tipo de decisão. E por isso que é algo sem precedentes. Nunca ninguém questionou a liquidação de um banco, ainda mais de um banco com tantos problemas como esses que foram citados só no relatório do Banco Central, mas a gente sabe que da onde você puxa fio do Banco Master, você acha uma questão duvidosa, como você tem sem precedentes, porque além de tudo não é um banco que estava só com problemas de solvência, é um banco que fraudou crédito, vendeu crédito fraudado, recebeu dinheiro de banco público por venda de crédito que nem sequer tem comprovação de existência. Então isso não deveria ter sido nem questionado em primeiro momento. Mas a gente sabe como funcionam os interesses e que isso acaba permeando as decisões e que agora coloca o Banco Central nessa posição de ter que ficar explicando e provando que levou ou não a liquidação de um banco para o Tribunal de Contas da União. Eu vou terminar por aqui, mas antes eu quero dar um recado para vocês, porque ano novo e membros novos, né? Porque a gente tem aí uma virada de ano e para você que já foi nosso aluno ou que ainda não foi aluno, mas quer se tornar, a gente está aí com essa campanha no começo do ano para você se juntar ao ICL e defender o jornalismo independente. Então, um convite para que você lute junto com a gente em 2026, para que a gente saia mais forte como comunidade em um ano que vai ser muito desafiador. Então, recado dado, já vou jogar para os nossos vizinhos de cima do Rolê ICL, que estão apostos para receber vocês. Hoje temos Lucas Rocha de novo. Só para eu não dar gafe, só para eu não dar nenhum fora, então vocês estão agora em mais do que excelente companhia
com William De Luca e Lucas Rocha, que está um pouquinho diferente nessa foto, né? Mas a gente tem essa dupla incrível para estar com vocês a partir das 11h30, eu ia falar 11h30, mas são 11h37. Então uma dupla agora incrível de companhia com vocês. E amanhã eu volto para contar o que mexe com o nosso bolso, com as nossas bolsas e com as nossas vidas. E spoiler, a gente vai mostrar o que o mercado errou no ano passado. Um beijão e até lá! Em 2025, o ICL esteve com você todos os dias, do começo ao fim do dia. Presente para ensinar com grandes professores, entregando repertório, critério e capacidade de análise. Para ler o mundo com mais profundidade e se posicionar com mais consciência. Presente também para entreter, provocar reflexão com os melhores documentários que só a independência do ICL pode garantir para você. Histórias que ampliam o olhar sobre as disputas do presente e te permitem entender o mundo para além da superfície. Nosso jornalismo independente existe para organizar a realidade com apuração, ética, responsabilidade. E levar informação confiável e verificada para todos os cantos do mundo. O ICL existe porque a gente acredita que só o conhecimento é a chave para a verdadeira liberdade. E que entender o mundo é o primeiro passo para transformar a forma de agir nele. Acesse icl.com.br e descubra que o conhecimento liberta. Aprenda com os melhores professores, assista aos melhores documentários do mundo E apoie o jornalismo independente. E coragem, porque 2026 está batendo a porta. E a gente precisa de coragem para encarar.